Nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. O que eu quero dizer com isso? Não é aqui pra te entristecer, não é pra falar que você tem que ser egoísta, nem nada disso. Aqui é pra trazer uma clareza pra você de que a nossa caminhada é solitária, que o nosso propósito é único e que depende exclusivamente de você. Você tem que lutar pela sua caminhada, pelo seu propósito, pelo que você quer, porque ninguém vai fazer isso por você. Hora do chazinho? E, gente, falando assim, parece que é um negócio super simples, né? Mas eu sei que não é, tá? E a gente tem que tomar decisões, tá? E essas decisões nem sempre são fáceis. Por quê? Porque quando a gente toma esse posicionamento de ser quem a gente veio para ser, automaticamente pessoas vão saindo da nossa vida. Pessoas muitas vezes vão nos difamar, vão se incomodar, sem a gente fazer nada. A gente está seguindo a nossa própria vida, a gente está quebrando os padrões, tendo uma vida diferente do que as outras pessoas têm. A gente não segue a manada. E muitas vezes isso afeta o ego dessas pessoas. E é muito importante que você deixe as pessoas com o ego delas e você continue a sua caminhada. Porque, como eu falei, a caminhada é solitária. O propósito é seu e ninguém precisa entender o seu propósito. Isso é entre você e Deus, tá? Então, o que eu quero trazer aqui pra vocês é: não se apegue. Enquanto esse processo que a gente está procurando o que a gente veio fazer na Terra, o nosso autoconhecimento, o nosso propósito, quando a gente realmente tira essa força de dentro da gente para fazer o que a gente precisa fazer, nessa caminhada a gente vai aprender também a trabalhar o nosso ego. Trabalhando o quê? O desapego. Muitas vezes a gente vai se ver em situações que a gente precisa desapegar de pessoas que a gente achava, a gente idealizava, relacionamentos maravilhosos que a gente vê que não era assim, tá? Que vai sendo revelado pra gente. A gente vai precisar também ver a nossa relação com o apego às coisas do mundo, tá? Então, seja um trabalho, uma carreira que você idealizou, sabe, coisas assim do mundo. Então eu preciso daquela casa, daquele carro, daquele lugar. Enfim, você se vê em outro lugar totalmente diferente, fazendo coisas totalmente diferentes, tá? A vida vai te colocando nesse movimento, nessa troca. Então você precisa também trabalhar o desapego, né? A matéria, as idealizações que você fez, tá? Você vai trabalhar também o seu controle, tá? Então, o que você achava, você idealizava. Quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, eu tinha uma lista mental de coisas que eu tinha que ter realizado até os 30 anos. E claro que as coisas não aconteceram da forma que eu estava imaginando, né? Então, a gente também precisa, enquanto a gente está caminhando, a gente também vai acabar trabalhando isso. Essa sensação de controle que a gente precisa deixar de lado, tá? Para conseguir fazer as coisas. Então, gente, quando a gente tá passando por esse processo, é um processo de libertação muito grande, muito forte. E que se você ficar apegado, você quiser controlar, você quiser voltar pro padrão antigo, isso só vai te atrapalhar. Só vai te atrapalhar, tá? Também vai trabalhar a questão da aprovação social. Então, nós desde pequenos a gente é moldado a gente é inclinado para aprovação social, tá? E muitas vezes o seu propósito pode ser que nem tenha a ver nada com nada, né? Diante dos olhos ali da sociedade. Você vai precisar quebrar muitas coisas, sabe? Então, pode ser que seja um caminho muito diferente, por exemplo, como gravar no YouTube. Então é algo que a maioria das pessoas não quer, não gosta.
e vão te olhar com um olhar julgador, tá? E você precisa aprender a lidar com isso. E você precisa ignorar isso, tá? E, gente, não é fácil, né? Não é fácil, mas precisa gravar na sua mente. Grave na sua mente. A caminhada é sua. Ninguém precisa entender. Ninguém precisa aprovar. Quem precisa aprovar é Deus. Se Deus está mandando você fazer, só vá e faça. E aprenda, tá? Porque uma coisa que eu aprendi nesse processo, nesse tempo ali, né, buscando a minha caminhada, esse processo de autoconhecimento, é que dá pra você fazer, você vai ter a obediência, você vai procurando, entendendo o que a vida quer de você, o que Deus quer de você. Você vai indo, você vai se inclinando. Mas muitas vezes eu me peguei em situação que eu só obedecia, eu só fazia. Mas eu não fazia com felicidade, eu não fazia com amor, com leveza, justamente por esses desafios, porque eu queria que as outras pessoas entendessem, eu queria que a minha vida estava mudando, mas eu não queria que as pessoas mudassem, eu não queria que a minha vida mudasse tanto, entende? Então eu queria controlar, eu queria viver esse propósito, né, da minha vida, essa nova fase da minha vida, mas eu não queria deixar a versão antiga. E, gente, não cabe, entendeu? Então você fica numa sintonia ali de eu vou fazer, mas ao mesmo tempo você sente uma culpa, sabe? Por estar abandonando a vida antiga, vamos dizer assim, tá? Então, esse vídeo é pra te ajudar, pra te dar essa clareza, pra tirar essa culpa de você, assim, do seu coração, porque fica muito mais leve quando você aceita que as pessoas não vão te entender, que as pessoas não vão te compreender, que as pessoas não vão muitas vezes nem te apoiar, vão te julgar. Então as pessoas que você esperava apoio não vão muitas vezes te apoiar, tá? E tudo bem. Você precisa aprender a estar bem com a sua caminhada. Você precisa estar aberto e entender de que isso é o que você veio fazer. Ninguém é obrigada a entender. Ninguém é obrigado a entender. Porque se você se prende a esse tipo de coisa, você fica amarrado às outras pessoas. E você não fica amarrado, entre aspas, a Deus. Você não se conecta com Deus. Ou às vezes você se conecta, faz, mas não faz com amor, não faz com leveza, não faz com beleza, tá? Como eu falei, que foi um dos meus aprendizados. Então, você tem que se apegar e entender assim: eu tenho certeza absoluta de que esse é o caminho correto? Sim. Então pronto. Tire essa culpa. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você vai tirar um ano ali focada nos seus projetos, nas suas coisas, e você vai ter que, sabe, se distanciar das pessoas por esse momento, por esse período. Você precisa se dedicar e você sente que é isso que você precisa fazer nesse exato momento. E você tá decidida, você está focada, você está fazendo. Só que as pessoas ao seu redor, elas querem a sua companhia, elas querem que você permaneça nesse mesmo lugar da sua vida anterior. E aí você precisa negar os convites, você precisa negar o tempo ali com a pessoa. Várias coisas que você fazia antes, você não vai fazer mais. Quando esses convites vierem, quando essas pessoas ficarem te chamando, querendo te trazer para aquela vida anterior, qual vai ser o seu sentimento? Precisa ser o mesmo de quando você decidiu. Compromisso que você fez com você mesma. Eu não quero. Eu não quero essa vida. Eu vou mudar a página. As pessoas que querem se relacionar comigo, elas vão entender. As pessoas que me amam, que, sabe, me respeitam, elas não precisam entender, mas elas precisam me respeitar. Então, as pessoas que te respeitam, elas vão aceitar. Elas podem não entender. Agora, as pessoas que não estão sintonizadas, que elas não te respeitam, que elas querem que você fique lá atrás com elas, essas pessoas vão embora naturalmente. Só que você precisa dar um posicionamento na sua vida. Você precisa entender o seguinte: eu decidi isso. Então, quando o convite vir, você não vai se abalar, você não pode se abalar.
Você vai falar, não, infelizmente, você não pode ter essas duas sintonias. Eu quero fazer isso aqui, mas eu fico com culpa porque eu quero agradar fulano, porque eu quero agradar Beltrano, porque eu quero fazer... Não, é você com você, é você com Deus, sabe? Porque se você morrer amanhã, você vai ter feito o que você precisa? Você tem certeza disso? Pode ter certeza que você vai se arrepender de não ter feito o que você queria na Terra. Mas você não vai se arrepender de, eu não fui pra festa com fulano. Você não vai se arrepender disso. Você não vai olhar, nossa, eu devia... Imagina que você já morreu, aí você fala, nossa, eu devia ter ido pra aquela balada nova, pra aquele lugar novo. Eu devia ter aceitado o convite do fulano, que às vezes você nem gosta. Às vezes você nem gosta, você só vai pra uma convenção social. Você se submete a coisas que nem fazem sentido. Você não vai se arrepender. Agora, você vai se arrepender se você chegar lá e você falar assim, e Deus falar assim pra você, olha, você fez, era pra você ter feito isso, isso, isso. Você entendeu que era pra fazer, mas você não fez, você não cumpriu. Minha filha, eu tenho pavor só de pensar nisso. E quando eu penso nisso, eu falo que se torna tão pequeno, você entende o que eu tô falando? Se torna tão pequeno essas coisas. É isso, essa mentalidade que você precisa entender. É essa, sabe, essa sabedoria mesmo de entender qual é o meu propósito, o meu trabalho, o que eu vim fazer. Isso tudo é maior do que eu mesma. Então, se às vezes o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer é maior do que a gente mesmo, quem dirá um convite ou alguma coisa. E, gente, eu não estou falando que é pra você virar a cara. Eu não estou falando que é pra você vir, agora eu sou superior e eu não vou mais... Não, não é sobre isso. É sobre você cumprir o compromisso com você mesma. Mas pode ter certeza que quando você cumprir os compromissos com você, automaticamente as pessoas que não estão na mesma sintonia, que não te respeitam, que não, às vezes, muitas máscaras vão caindo no decorrer desse processo, tá? Por quê? Porque Deus vai revelando porque você tá pronta pra ver. Você tá vendo, você fala assim, nossa, eu escolho esse caminho aqui que vai ser melhor pra mim, pra minha vida. E aquela pessoa simplesmente começou a ficar estranha, aquela pessoa não tá de acordo, aquela pessoa tá me tratando mal. Acontece, tá? Acontece. Então, é um despertar duplo, triplo. Muitas coisas vão acontecendo quando você decide. A decisão está nas suas mãos. Você tem que decidir. Eu vou fazer isso. Se não vai comprometer ninguém, se você não está fazendo mal, pelo contrário, você está fazendo bem. Você quer o bem das pessoas. Sabe? Você quer realmente evoluir, sentir que você já está fazendo algo que você veio fazer, é algo muito maior do que você mesma, tá? Se você sente isso, isso não é um mal, isso é um bem. Automaticamente Deus vai revelando as outras pessoas na caminhada, tá? E você precisa estar preparada para isso. Então, por isso que eu digo, não é você que vai virar a cara, não é você que vai fazer fuzuê, não é você. Só o fato de você seguir o seu caminho, as pessoas começarão a ficar estranhas com você. Estranhas, tá? Você precisa aprender a lidar, tudo bem. Talvez o que Deus está me mostrando aqui é porque não faz sentido eu querer levar essa pessoa para essa fase nova, para essa vida nova. Entende? É ser verdadeiro. É tirar esse apego. Porque esse apego que a gente aprende a ter desde pequenininho só faz mal. Só faz mal pra gente. A gente é criado com muitos apegos. Muitos. E a gente vai descobrindo nesse processo. E Deus ajuda a curar essas questões. Para que o nosso ego fique cada vez, mais de lado. Só que você precisa entender que a caminhada é sua e de mais ninguém. Você precisa entender que é você que precisa andar, que é você que precisa entender, mais ninguém. Combinado? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado.
E se você quer mais assuntos como esse, continua aqui no canal. Até o próximo vídeo.